Olá, seja bem-vindo à nossa aula de filosofia. Desta vez estaremos introduzindo o capítulo 8 e nesse momento eu gostaria de fazer um apelo a todos os estudantes para que se inscrevam na nossa sala do Google Classroom, né, com seu e-mail institucional. Neste momento, nós vamos convidar o Teófilo para conversar com vocês, para dar um recado a vocês. E após o recado do Teófilo, nós estaremos então introduzindo a nossa aula, não é? Só lembrando que você deva ter em mãos aí o seu material de estudo. Então, tome nota do que você vai assistir e coloque suas dúvidas no Google Classroom, que é o nosso espaço de atendimento virtual aos alunos. Uma boa aula para vocês e até a próxima. Olá, estudante. Eu me chamo Teófilo. Seja bem-vindo ao estudo do capítulo 8, A Ciência Moderna e a Nova Imagem do Mundo. Tenha sempre à mão seu material de estudo e tome nota de suas dúvidas, para postá-las no Google Classroom, onde o professor Aldenei irá responder e esclarecer a todos os seus questionamentos. Vamos aos objetivos do capítulo. Introduzir as características gerais da filosofia. Compreender a modernidade como ruptura com a tradição. Conhecer as descobertas científicas que produziram e que também foram causa da nova ciência moderna, seus princípios e suas novas finalidades. Analisar o método cartesiano como busca de certeza incontestável e suas consequências. Compreender as consequências do pensamento moderno para a mentalidade atual. Bons estudos. Olá, estamos de volta desta vez com o nosso módulo 3, capítulo 8. O mundo em transição, a ciência moderna e a nova imagem do mundo. Vamos iniciar então com a reflexão que nós temos logo aqui na página 4, certo? A ciência moderna e a nova imagem do mundo. Então nós temos aí uma citação e vamos então à leitura dessa citação. O ser humano acreditou no início de sua pesquisa que sua morada, a Terra, achava-se imóvel no centro do universo, enquanto o Sol, a Lua e os planetas moviam-se ao seu redor em trajetórias circulares. Nisso, acompanhou, de modo ingênuo, as impressões de seus sentidos, pois não sente o movimento da Terra e, sempre que pode olhar livremente à sua volta, vê-se no centro de um círculo que abrange o mundo exterior. A posição central da Terra era garantida de seu papel dominante no universo e parecia condizer muito bem com a tendência humana de sentir-se dono deste mundo. Então, observe aqui a nossa continuidade, né? O aniquilamento dessa ilusão narcísica está relacionado para nós ao nome e à obra de Nicolau Copérnico no século XVI. Grave bem esse nome, Nicolau Copérnico, não é? Antes dele, os pitagóricos haviam questionado a posição privilegiada da Terra e Aristarco de Samos havia declarado no século III a.C. que a Terra era bem menor que o Sol e se movimentava em torno deste. Então aqui nós temos a grande descoberta de Copérnico, não é? Na verdade foi feita antes dele, portanto. Então, quando ela teve reconhecimento geral, porém, o amor próprio humano experimentou sua primeira afronta, ou seja, aquela afronta cosmológica. Pois bem, a citação que nós tivemos aí do primeiro parágrafo diz respeito à obra de Sigmund Freud, não é? Intitulada Uma Dificuldade da Psicanálise, de 1917. Muito bem, observem que no início desta aula, não é, desse texto, nós tivemos aí um apelo referente às impressões que os sentidos colocam na mente humana. E aí nós temos aí, então, duas questões para início de conversa. Primeira, os sentidos de fato nos enganam
ou podemos confiar neles? Justifique, não é? Não sermos o centro do universo é uma afronta ao amor próprio dos seres humanos, como pontuava o Freud? Explique. Então, essas duas questões são as questões que nós introduzimos, né? São questões sugestivas do nosso material, para a gente iniciar então a reflexão desse período, que é o período que vai caracterizar. Nós estamos estudando o período de transição entre a filosofia medieval, a escolástica, não é? E a idade moderna, a idade da razão. Então esse período aí, ele é classicamente denominado como renascimento, não é? Então nós temos o renascimento do comércio, nós temos o renascimento urbano e temos o renascimento científico e filosófico e também cultural. Então é este último, que é o renascimento científico e filosófico e cultural, aqui nos referimos, aqui diz respeito à aula, a nossa aula de agora desse mês, né? Portanto, o nome é bastante sugestivo, né? A ciência e a nova imagem do mundo. Então, lembramos que os comentários, as dúvidas, serão postadas no nosso ambiente virtual do Google Classroom. Por que o Google Classroom, professor? Porque lá é que é o nosso ambiente de trabalho, certo? Lá que se dará a nossa interação assíncrona, ok? Uma vez que nem sempre será possível termos aula através do Meet. Sempre que possível eu estarei usando o Meet, tá bom? Mas a norma é aqui, é a nossa aula assíncrona mesmo. Muito bem, então. Partindo deste ponto inicial, nós temos então uma pergunta que vem caracterizar a nossa aula de hoje. Um universo finito, né? Então, como vocês sabem, Ptolomeu foi um astrônomo e matemático grego que viveu na Alexandria do Antigo Egito no século II d.C. Então, na sua obra chamada Almagesto, ele vai propor um modelo de universo diferente do modelo até então estabelecido por Aristóteles em sua física. Lembremos de uma coisa: a ciência ela está nos seus primórdios, ela ainda está caminhando, construindo, não é? As suas verdades, descobrindo também os seus métodos. Então lembremos que, do ponto de vista dessa época em que escreveu, então Aristóteles foi o filósofo que formulou a primeira teoria científica do universo, não é? Ainda que seja uma teoria bastante mais filosófica do que científica. Então, nós temos então o que o filósofo Ptolomeu vai então acrescentar ao sistema aristotélico. Ele vai manter o sistema aristotélico como um tal, porém vai fazer algumas modificações. Então, primeiro, ele vai colocar a divisão, não é, que o universo estaria dividido, né, em duas regiões. Ele propôs a região sublunar e a região supralunar, ou seja, entre o que está abaixo e acima da Lua. Lembremos então que naquela época Aristóteles considerava a Lua um planeta, certo? Então aqui nós temos o gráfico, e aí abaixo da Lua localizava-se a Terra, então centro imóvel do universo. E em torno da Terra, os outros corpos celestes estariam girando, estariam em órbita, certo? Portanto, a teoria ptolemaica é chamada de geocêntrica. Por quê? Porque o mundo material, no qual tudo que existe é formado por 4 elementos fundamentais: a terra, a água, o ar e o fogo. Como vocês sabem, são elementos ali tomados emprestados da filosofia pré-socrática. Então, esse primeiro modelo vai receber esse nome de geocêntrico, porque a Terra é que é o centro, não é? Então, vejam só, esse mundo aí, então, abaixo da Lua, é um mundo em constante mutação. É um mundo em que as coisas estão sujeitas ao tempo, e desta forma,
caracteriza-se como a região da imperfeição, ok? Agora vamos para a região supralunar, não é? A região acima da Lua. E ela é composta de uma série de esferas concêntricas, certo? Cada uma dessas esferas seria formada por éter, que é um elemento ausente na esfera sublunar, e cada uma das 7 primeiras esferas supralunares seria habitada por um planeta, certo? Então, além da Lua, que habitaria sua própria esfera, os gregos conheciam mais 6 planetas: Mercúrio, Vênus, o Sol, considerado um planeta até então, certo? Marte, Júpiter e Saturno. Os planetas seriam corpos imutáveis e sem defeitos, que seguiriam seu curso eternamente e em velocidade constante. Então, acima das esferas haveria um céu de estrelas fixas, onde nada se moveria, encerrando em uma outra esfera denominada cristalino. E aí terminaria o universo. Para Ptolomeu, o universo era finito, ainda que fosse imenso. A região supralunar era então compreendida como o lugar das coisas eternas e imutáveis e, portanto, é a região da perfeição. Por explicar um grande número de fenômenos astronômicos, o sistema ptolemaico foi adotado no Ocidente até o final da Idade Média e integrava a... Então, qual é a importância de Nicolau Copérnico, né, para o desenvolvimento da Revolução Científica moderna? Nicolau Copérnico foi um astrônomo, né, que viveu na transição do século XIV para do século XV para o século XVI, né? Nascido em 1473 e morto em 1543. Ele era um cientista polonês, certo? Estudou medicina na Universidade de Cracóvia e estudou direito canônico na Universidade de Bolonha, na Itália. O Nicolau Copérnico também era um sacerdote católico romano, não é? Então existem algumas curiosidades em torno da figura do Nicolau Copérnico, e uma delas é como Copérnico sobreviveu à Inquisição, não é? Copérnico escapou, na verdade, ileso da Inquisição, porque ele fez uma jogada de mestre, né? Ele, quando contratou o seu editor para publicar a sua obra chamada Revoluções das Esferas Celestes, ou Orbes Celestes, ele colocou uma cláusula no contrato que proibia o livreiro de publicar o seu livro enquanto ele estivesse em vida. Ou seja, o livro do Copérnico só seria publicado após a sua morte, justamente porque ele conhecia as implicações da sua teoria, certo? Então, ele é considerado o fundador da astronomia moderna por ter elaborado uma cosmologia heliocêntrica, ou seja, um modelo de explicação da estrutura do universo em que o Sol ocupa o seu centro. Então isso explica o fato de que durante muito tempo, após a sua morte, mais ou menos 30 anos após a sua morte, foi que a sua obra foi adicionada ao Index Librorum Prohibitorum, que é o índice de livros proibidos pela Igreja Católica, não é? Então esse daí de bobo não tinha nada, mas vamos continuar. A posição solar e a revisão do sistema de Ptolomeu. Então, na astronomia copernicana, o Sol é um corpo central ao redor do qual giram a Terra e os demais planetas e estrelas. Então é possível afirmar de que essa mudança de perspectiva provocou ao longo dos séculos seguintes o surgimento de uma nova forma de percepção da realidade, uma nova postura perante o mundo e também uma nova forma de pensá-lo. Então, a partir do trabalho de Copérnico, foram desenvolvidos métodos de observação rigorosos e cálculos matemáticos e geométricos cada vez mais precisos. Isso provocou o surgimento de uma nova física, que também é uma física mecanicista.
e vai se apoiar exclusivamente na explicação das causas eficientes no sistema aristotélico, causando o abandono das causas formais e finais, né, do sistema aristotélico, justamente por perderem qualquer papel, certo? Então vamos agora para a investigação do nosso box, certo? E aí nós temos um box chamado planeta. Aliás, nós temos no box a informação sobre o planeta, sobre o termo planeta, né? Sobre a palavra planeta. Então em grego significa errante, ou seja, algo que vaga pelo cosmos a esmo. Isso se deve a um fenômeno óptico conhecido como movimento retrógrado. Esse movimento é a impressão, não é? Após observações sucessivas de que em um determinado momento os planetas mudam de curso. Então, para explicar esse fenômeno e garantir a perfeição e a regularidade dos movimentos dos planetas, Ptolomeu sugeria a existência de epiciclos, né, que explicassem o movimento retrógrado. No entanto, Copérnico notou que a suposição de epiciclos não dava conta de explicar as relações geométricas e matemáticas entre as posições dos planetas que se moveriam em velocidade constante ao longo de sua trajetória, conduzindo-o à concepção heliocêntrica, né? Aqui nós temos uma proposição de uma pesquisa, porém nós vamos deixar para um outro momento essa pesquisa. Vamos continuar aqui a análise do nosso conteúdo, da imensidão ao infinito. Então, para Nicolau Copérnico, a impossibilidade de medir o universo não comprometia a sua convicção a respeito da finitude do mundo. Mas um filósofo chamado Giordano Bruno, não é, que também era poeta e frade dominicano, nascido em 1548 em Nápoles, com base na Revolução Copernicana, foi quem apresentou a formulação mais consistente sobre um possível espaço infinito, né? Então, para esse pensador napolitano, não apenas o universo era infinito, como não tinha centro nem margens e poderia compreender infinitos planetas além dos conhecidos pela astronomia da sua época. Por sua cosmologia e por outras teorias e obras polêmicas, Giordano Bruno foi perseguido pela Igreja Católica e se viu obrigado a viajar por várias cidades europeias em busca de paz. Em 1592, né, um aluno enclausurou ele traiçoeiramente na água furtada de seu edifício e entregou ao Tribunal do Santo Ofício. No ano seguinte, ele foi levado a Roma para ser julgado por acusação de blasfêmia e heresia. E em 1600, Giordano Bruno foi condenado à fogueira e executado, né? A sua principal teoria é que o universo não tem um ponto fixo, um centro fixo. Qualquer lugar, dizia Giordano Bruno, poderia ser o centro do universo. Muito bem. Um outro grande pensador e cientista também é Galileu Galilei, certo? Que nós vamos abordar na próxima aula.